Uma batalha judicial que teve início com o que foi considerado um sequestro internacional de menores. Uma criança, alvo da disputa entre o pai biológico norte-americano e a família brasileira. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta essa semana a decisão do plenário do Supremo sobre o caso Goldman. Como ficaram conhecidos os processos que envolveram a guarda do menor, filho de um americano e de uma mãe brasileira. Desde 2009 até o início deste ano, vários processos sobre o caso foram julgados na Justiça Brasileira. Primeiro na Justiça Federal, depois no Superior Tribunal de Justiça, nas turmas do Supremo e, finalmente, aqui no plenário do STF. Durante todo o programa de hoje, você vai observar que, por se tratar de um menor e pelo processo correr em segredo de justiça, nós não podemos identificar o nome da criança, assim como fizeram os ministros do Supremo. Essa história começou no ano de 2004, quando a mãe do menino, Bruna Bianchi, veio dos Estados Unidos para o Brasil e nunca mais voltou com a criança para o território americano, o que ficou configurado como um sequestro internacional de menores. É você transferir ou remover sem a autorização de um dos genitores, normalmente, que são as pessoas que têm o poder familiar ou o direito de decidir o local de residência da criança, é você transferir essa criança de um país para outro sem que ambos os genitores estejam em consenso. Configurado sequestro internacional neste caso, o pai do garoto, David Goldman, alegou dificuldades para ver o filho. Já no Brasil, Bruna Bianchi se separou de David e se casou com o advogado João Paulo Lins e Silva. O pai, então, iniciou o procedimento diretamente perante o Poder Judiciário brasileiro e estava discutindo esse assunto. Começou lá no Rio de Janeiro, depois já tinha chegado ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Em 2008, essa história teve mais uma reviravolta depois da morte de Bruna, a mãe do menino. O relator do processo no Supremo, ministro Marco Aurélio, durante o voto em um dos processos julgados no tribunal, resumiu o caso que envolveu a guarda do menor. A mãe brasileira, com família neste país, casou-se com João Paulo Lins e Silva e engravidou. No dia 21 de agosto de 2008, depois de mais de 4 anos residindo com um paciente, com o menor, filho biológico do americano, com o paciente no Brasil, faleceu em decorrência de complicações no parto. Veja, portanto, o rosário de incidentes provocados nesse caso. E depois da morte da mãe, o padrasto do menino ficou com a guarda provisória da criança. David Goldman, o pai biológico, então entrou na justiça e pediu o retorno do filho aos Estados Unidos. Nessa época, a criança já morava no Brasil há 5 anos. Ao lado disso, ocorreu toda sorte de descompasso em relação à guarda, discutindo-se até mesmo a competência judicial para defini-la. Padrasto e avós maternos de um lado e o pai biológico norte-americano do outro travaram uma batalha jurídica em torno da guarda da criança. O processo começou a tramitar na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, passou para a competência federal, veio para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e depois veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Faz-se em jogo uma vida em plena formação. Fazem-se em jogo o direito de ir e vir, o direito de opinião e expressão, bem como a dignidade humana, assegurados, repito, pela Constituição Federal, pela Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela própria Convenção referida no que voltada
a proteção da criança e do adolescente. David Goldman alegou que o Brasil violava uma convenção internacional ao negar o direito dele à guarda do filho, a Convenção de Haia. Já a família brasileira do garoto dizia que, por razões socioafetivas, ele deveria permanecer no país. Aí começou-se um pedido de cooperação jurídica internacional com base nesse novo fato, que foi o falecimento da guardiã da criança, o falecimento de uma das partes do processo. Começou-se um novo processo aí com a atuação da União por intermédio da Advocacia Geral da União, lá do nosso departamento. A Justiça brasileira ordenou a entrega do menino ao pai biológico. Depois da decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a avó materna, Silvana Bianchi, pediu a suspensão do acórdão. Ela queria que o neto fosse ouvido sobre a vontade dele de permanecer ou não no Brasil. Em dezembro de 2009, durante a análise do habeas corpus número 101.985, o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, aceitou o pedido da família brasileira e determinou que a criança ficasse no Brasil até ser ouvida pela Justiça. Dias depois, já com recesso de fim de ano, o presidente do Supremo na época, ministro Gilmar Mendes, cassou a liminar e decidiu que o menino fosse enviado imediatamente aos Estados Unidos sob a guarda do pai americano. O ministro Gilmar Mendes amparou a decisão em outros entendimentos da corte e o garoto foi entregue ao pai na Embaixada dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. As decisões foram tomadas em 2 pedidos de mandado de segurança, ajuizados na corte, respectivamente pela Advocacia Geral da União e pelo pai biológico David Goldman. Os mandados de segurança questionavam decisão do ministro Marco Aurélio nos autos do habeas corpus número 101.985, que suspendeu determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região sobre o retorno do menino. A subtração internacional de crianças é um assunto que gera muitas emoções. A gente está falando de crianças, a gente está falando de relações familiares, quer se queira afastar a discussão de guarda, que é algo muito presente no tratado. A ideia não é discutir com quem a criança vai ficar melhor, em que país a criança vai ficar melhor. Exatamente para se fugir dessas discussões, não é fugir no sentido negativo, mas é entendendo que tais discussões têm que ser travadas no país de residência habitual, que é o país onde a criança estava ambientada, no caso o Brasil, ele tem que resolver as questões ligadas à subtração e evitar discussões relativas ao fundo de direito de guarda, ao fundo de direito de visitas. Os 2 agravos regimentais nos habeas corpus e o recurso em habeas corpus foram julgados em conjunto, porque as matérias estão interligadas. Daqui a pouco, no próximo bloco, veja como foi esse julgamento no plenário do Supremo. Brasileira, um pai americano, uma criança que foi mantida no Brasil sem o consentimento do pai, o que configurou um sequestro internacional de menores. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão do plenário do Supremo sobre os processos que ficaram conhecidos como caso Goldman. A última decisão do plenário do Supremo sobre o futuro da criança foi em fevereiro deste ano, onde, por maioria, a Corte confirmou jurisprudência de que não é cabível a utilização de habeas corpus para sanar questões relativas a direito de família, como a guarda de menores, por exemplo. O entendimento foi ratificado durante o julgamento dos 3 processos. No primeiro agravo apresentado no HC número 99.945, a avó do garoto recorreu da decisão do ministro Gilmar Mendes, que em 2009 entendeu que o habeas corpus não era a via correta para questionar o fato do menor ter sido entregue ao pai americano sem ser ouvido por um juiz brasileiro. Já no recurso, no HC número 101.985, o agravo foi apresentado pelo pai biológico contra a decisão liminar do ministro Marco Aurélio, que autorizou a permanência da criança no Brasil até que o menino fosse ouvido pela Justiça brasileira. O RHC número 102.871 foi
foi apresentado contra a decisão do STJ, que, com base na decisão do Supremo, entendeu que o habeas corpus teria perdido o objeto. Vale ressaltar que todas essas discussões começaram a ser debatidas na primeira turma do Supremo. Pela complexidade da matéria, os processos foram enviados ao plenário do STF e, pela similaridade de temas, os 3 processos passaram a tramitar em conjunto e foram julgados de uma só vez pela Corte. Antes dos votos dos ministros, nesse caso, a advogada da avó do menino defendeu os interesses da família na tribuna. O que vai se discutir nessa oportunidade é algo que diz respeito ao futuro de uma criança. A impetração, ela foge da rotina, uma vez que a impetrante é a avó do paciente. E diz respeito ao direito de ir, vir, ficar e estar dessa criança. A União ajuizou uma ação de busca e apreensão através da AGU. O menor, S, foi compelido a sair do Brasil sem que tenha sido assegurado o seu direito de se manifestar. Quando da impetração, excelências, desses habeas corpus, que já fazem quase 3 anos, havia a possibilidade, a iminência do dano. Hoje o dano é concreto, hoje o dano é real. A advogada ressaltou ainda que a União formulou o seu pedido de busca e apreensão com base na Convenção de Haia, mas ponderou que há um contrassenso entre a própria Convenção, a Constituição Federal e outras leis. O artigo 227 da Constituição realça a essencialidade da convivência da criança, do menor, com a família, para que seja feita sua boa formação. Também, excelências, o artigo 13 da Convenção, da própria Convenção de Haia, assim como o artigo 12 da Convenção das Nações Unidas das Crianças e o nosso próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 16, inciso 2º, também consagram o direito da criança de se manifestar sobre aquilo que lhe diga respeito. Nesse caso, desde a primeira instância, foi constatado por todos os juízes que discutiram, que participaram do julgamento, seja em primeiro grau, seja no tribunal, seja, enfim, até nos demais tribunais e aqui no STF, se não expressamente, ao menos implicitamente, consideraram que essa criança poderia estar sujeita à síndrome da alienação parental, ou ao menos que a sua manifestação de vontade não seria de todo livre. Transferir à criança a obrigação de decidir sobre a própria vida é criar uma responsabilidade muito cruel. No caso desse menino, ele já estava há muito tempo no Brasil, ele já estava há muito tempo sem contato com o pai biológico, no meio de uma disputa judicial que ganhou dimensões midiáticas. O ministro relator do processo, Marco Aurélio, votou a favor dos recursos apresentados pela avó do menino. Ele considerou prejudicado o agravo apresentado pelo pai biológico e decidiu dar prosseguimento à análise do mérito do habeas corpus, sob o argumento de que o HC é um instrumento adequado para questionar o direito de ir e vir da criança. Tenho como adequada a impetração é que o pano de fundo concerne ao direito de permanência do menor no Brasil e, portanto, envolve liberdade de ir e vir. Dispõe a Constituição Federal ser dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 227. Diante desse contexto, e porque entendo, como fiz ver no julgamento procedido na segunda turma em idêntica medida, porque entendo pertinente o habeas corpus, peço vênia ao ministro Gilmar Mendes, que exteriorizou compreensão diversa, para prover o agravo.
O ministro Gilmar Mendes manteve o entendimento original proferido na liminar em 2009 e desproveu o recurso. Para ele, o habeas corpus não é a via adequada para solucionar a controvérsia. Na presidência, eu me manifestei falando sobre o habeas corpus e colacionando exemplos da jurisprudência desta Corte. Logo, ausente hipótese de ilegalidade ou abuso de poder, eventual inconformismo com a sentença que restou desfavorável aos interesses da família, da impetrante, deverá ser debatido nas vias ordinárias e pelos meios e recursos previstos na lei. Diante de todas essas considerações e inclusive o fato que agora é ressaltado como fundamental neste habeas corpus diz respeito à manifestação de vontade ou à necessidade de oitiva desta criança. Agora, na perícia que se fez, entendeu que a criança tinha momentos de instabilidade, que não estava madura, e isso foi feito no processo com todo a observância de tudo que dizia respeito ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa. O ministro Teori Zavascki levantou a questão da prejudicialidade. Isso porque, em 2 processos, o que se discutia era a ilegalidade na entrega da criança ao pai americano. Mas como a criança já estava morando nos Estados Unidos com o pai biológico há alguns anos, para o ministro, houve a perda do objeto e a discussão sobre o caso era quase que desnecessária. Nos 3 casos, o pedido é uma transcrição praticamente literal um do outro. Os 2 pedidos originários formulados no Supremo Tribunal Federal foram fundados na situação de urgência em face da iminente entrega ordem de entrega ao menor, o iminente cumprimento da ordem de entrega ao menor ao consulado norte-americano para que fosse entregue ao seu pai biológico, cidadão norte-americano. Então, eu suscitaria uma preliminar, porque é sabido que o cumprimento da ordem se deu e o menor foi entregue e viajou aos Estados Unidos. De modo que, pelo menos, esses 2 habeas corpus originários, que se deveram justamente à iminência do cumprimento, eles já perderam a sua razão de ser. Não há perda do objeto no habeas 99.945, porque o que se busca nesse habeas é ter-se a oitiva do menor, né? E, a essa altura, a declaração de ilicitude da entrega verificada. Por isso é que não caminhei no sentido de declarar o prejuízo, né, dos agravos interpostos. Com o argumento da prejudicialidade, o ministro Teori Zavascki suscitou uma questão preliminar que foi afastada pela maioria. No mérito, o tribunal entendeu que o habeas corpus não era a ação própria para questionar a ilegalidade na entrega da criança. Esse tema, neste caso específico, envolve, que o caso está posto, não vou colocar o verbo no passado, a questão relativa à chamada abdução de criança ou adolescente, usando o termo que está colocado na Convenção. Mas estas hipóteses ocorrem, não de abdução, mas de disputa de guarda, também dentro das nossas fronteiras. E essas disputas de guarda, elas são resolvidas no foro próprio, com as medidas judiciais próprias. Como nós podemos admitir que há a possibilidade do habeas corpus para discutir o tema amplo da guarda de uma criança, nessas hipóteses, e depois negarem numa hipótese do direito interno, à luz apenas exclusivamente do direito interno? Nós estaríamos abrindo a porta do habeas corpus a toda ou qualquer disputa judicial de guarda de menor no nosso país. Ou seja, com a ampla jurisdição que há em habeas corpus, nós passaríamos
a ser uma corte para discutir em via de habeas corpus se a criança tem que ficar com o pai, com a mãe, ou etc, etc. Eu vou acompanhar o ministro Gilmar Mendes e também o ministro Toffoli, com a devida vênia, entendendo que o habeas corpus não é a medida adequada para resolver questões desta natureza. Existem, não apenas na legislação civil, mas especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas cautelares hábeis para solucionar controvérsias desta natureza. Também eu, senhor ministro, entendo que a via processual do habeas corpus é inadequada para a tutela do direito pretendido pela impetrante agravante, seja em razão da inviabilidade de realização de minucioso exame de provas, né, e de matéria de fato, seja pela impossibilidade de utilização do writ de habeas corpus como sucedâneo de recurso. Na prática, essa decisão do Supremo determina que o menor permaneça nos Estados Unidos, onde mora sob a guarda do pai biológico, David Goldman, desde dezembro de 2009. A decisão também encerra a discussão do caso pelo Supremo. O papel da Advocacia Geral da União, nesses casos, no ajuizamento de demandas no Brasil. Porque nós, como advogados públicos, como advogados da União, a gente possui legitimidade para atuar perante os órgãos julgadores do Poder Judiciário brasileiro. Então, a avó deveria se dirigir ao Poder Judiciário do local de residência habitual desse menino, que é os Estados Unidos, para tentar obter uma decisão de visitas. O que o Estado brasileiro já fez, a autoridade central já fez gestões junto à autoridade central dos Estados Unidos para que esse contato fosse viabilizado, porque de fato é de todo o interesse do Estado brasileiro que essa criança, todas as crianças, tenham acesso a toda a sua família. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque voltamos em instantes. Decisão do plenário do Supremo sobre o caso Goldman, o processo do menor, filho de pai americano e mãe brasileira, onde a família travou uma batalha jurídica em torno da guarda da criança. A decisão da Suprema Corte Brasileira, que mantém a permanência do menor sob a guarda do pai nos Estados Unidos, reabriu a discussão em torno do sequestro internacional de menores, previsto num tratado internacional em que o Brasil é signatário. O Brasil aderiu à Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e incorporou o tratado ao ordenamento jurídico interno por meio de um decreto. A Convenção de 1980 está atualmente vigente em 78 países e já contribuiu para a resolução de milhares de casos de subtração ou retenção indevida de crianças. A gente tem o sequestro internacional de crianças como um fenômeno que vem junto com a mudança das pessoas de localização. Então, tem sido muito mais comum casamentos entre pessoas de nacionalidades diferentes, que se casam num terceiro lugar, constituem família, e toda essa movimentação causa impacto no mundo jurídico. De acordo com o tratado, em casos de sequestro de menor por um dos pais, o retorno da criança deverá ser imediato ao país onde morava. No auge da discussão sobre o caso Goldman, o Brasil chegou a ser acusado pelos Estados Unidos de descumprir a Convenção de Haia. A gente tem demonstrado uma dificuldade muito grande em fazer cumprir a Convenção da Haia. O caso desse menino é um caso em que foi possível o cumprimento da Convenção da Haia, mas depois de muitos anos. Quando a gente tem uma convenção que prevê um prazo de 6 semanas para resolver o problema. Então, ainda quando a gente restitui de forma muito delongada no tempo. E a gente recebe muito mais crianças, quando a gente pede para essas crianças serem devolvidas para o Brasil, que é seu local de residência habitual, do que a gente devolve. Então, de fato, a gente tem aí um desgaste com a comunidade internacional em geral, sobre o cumprimento desse tratado. A diretora do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União alerta que o bom senso e o diálogo entre os pais é sempre a melhor saída para evitar litígios dessa natureza. A ideia é respeitar. Ninguém nunca vence nesses processos.
A criança sempre vai sofrer, não existe um vencedor e um perdedor. A criança sempre vai sofrer. Mas se existe um sistema que foi pensado, foi criado e a gente passou a aderir a ele acreditando que é o melhor sistema, a gente precisa cumpri-lo da melhor forma possível. A grande lição para todo mundo que acompanhou esse caso e que vem acompanhando esses casos que estão crescendo em número é o bom senso. O bem-estar da criança seria melhor alcançado se essas pessoas decidissem sobre a vida dessa criança em consenso. Se um pai e uma mãe conseguissem conversar antes de tomar decisões unilaterais e exclusivas, me parece que essa é, pelo menos para mim, a grande sacada ou a grande lição que se tira de tudo isso. E o programa de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema ou quer entrar em contato com a nossa produção, mande um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na semana que vem com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!